Sejam bem-vindos neste nosso encontro, nesse início de noite, quando, diante do altar do Senhor, nós iremos testemunhar o sim do Charles e da Márcia. Por isso eu quero acolher a todos, você que é católico, você que é de outra religião, ou você que não pertence a religião nenhuma, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Façamos desse momento um momento de sintonizar o nosso coração ao coração do nosso Deus e pedir por esses nossos irmãos que diante do altar do Senhor assumem formar uma família. Por isso eu quero convidar a todos a ficar em pé, a rezar, a fazer desse momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam sempre convosco. Charles e Márcia, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como vossos pais, parentes e amigos, nesse dia em que diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança por toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste momento de felicidade e vos mande o seu auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre o Charles e a Márcia, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Cantemos aclamando o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Na presença de pessoas que vocês amam e que também amam vocês vêm a esta igreja diante do altar do Senhor dizer um para o outro que quer passar o resto da vida ao lado um do outro, assumindo a vida matrimonial como lugar de Deus. O matrimônio é muito mais
do que a atração física de um homem e de uma mulher. O matrimônio é bênção de Deus. É Deus que habita no coração do homem, é Deus que habita no coração da mulher, formando uma só carne, diz o Evangelho. Mas para que haja de verdade uma só carne, em primeiro lugar é preciso que haja desejo sincero de ser uma só carne. O desejo sincero de ser uma só carne é vir diante do altar, um olhando para o outro, sem nenhuma outra intenção, a não ser a reta intenção de assumir a felicidade ao lado do outro. Por isso, quem ama, quem busca construir a felicidade, adota na vida o perdão, porque perdão e amor é uma moeda que tem dois lados. Quem ama perdoa, e só perdoa quem sabe amar. Quem nunca fez a experiência do amor, jamais consegue perdoar. E quem jamais perdoou, jamais vai conseguir amar de verdade. Por isso é necessário que no casamento haja a disposição de levar para a vida esse desejo de construir uma só carne. De construir uma só carne significa de construir uma só vida. Você, Charles, traz tanta coisa bonita da sua casa. Quantos valores bonitos você traz da sua casa para partilhar com a Márcia? Também você, Márcia. Quanta coisa bonita você traz da sua casa para partilhar com o Charles? Mas a nossa vida não é só beleza, nós temos falhas também. Por isso, todos nós carregamos virtudes, carregamos pecado, carregamos beleza, carregamos fiura, carregamos grandeza de coração e às vezes miséria. Tudo isso é colocado em comum. E uma vez colocado isso em comum, é preciso saber administrar a diferença. O amor nada mais é do que administrar a diferença. Administrar aquilo que é diferente no outro, para que eu possa de fato fazer a experiência do amor. Por isso, quando esse grupo religioso procura Jesus, os fariseus, para colocá-lo à prova, perguntando se é lícito ao homem despedir a sua esposa, em primeiro lugar eles têm a mentalidade patriarcal da época. Na mentalidade patriarcal, a mulher não era considerada uma pessoa, a mulher era considerada um objeto. Por isso, uma vez que o homem casava, a mulher passava a ser contada como um objeto a mais na sua vida. Por isso era fácil descartar. Jesus resgata o princípio muito antes, que é o princípio de Deus. Quando Deus faz homem e mulher à sua imagem. E quando Deus faz o homem e a mulher à sua imagem, Deus coloca na vida humana a dignidade dele. Por isso, não há um ser que é maior que o outro, não há um ser mais importante do que o outro. No plano de Deus, somos todos iguais. Embora tenhamos as nossas diferenças, a igualdade se dá pela largueza do coração. Por isso Deus planta no coração do homem e no coração da mulher a sua semente, que nós chamamos de Espírito. O Espírito que sustenta, o Espírito que dá vida. Por isso nós não somos apenas seres carnais, materiais, mas somos seres espirituais, seres que buscamos construir na nossa vida o transcendente, ou seja, nós não somos só o aqui e o agora, nós somos um futuro, nós somos muito mais do que a realidade que nos cerca. Por isso que a vida humana é muito mais do que olhar a poeira do chão, as pedras, mas a vida humana é contemplar a beleza das estrelas. E o amor permite isso, a vida a dois permite isso. Por isso, Charles e Márcia, construam uma vida pautada sempre nos princípios de Jesus. E aí vocês me perguntam, quais são os princípios de Jesus? Amor, perdão, misericórdia, ternura, compaixão. Isso é princípio de Jesus. E assim eu termino dizendo que a casa de vocês não seja só a casa da mesa farta que desejo, não seja só a casa do papo agradável, onde os amigos possam encontrar e desfrutar da amizade de vocês, mas seja a casa
da partilha de Deus para aqueles que lá forem. Seja a casa da partilha do pão para aqueles que baterem na porta pedindo um pedaço de pão. Que ninguém saia de mãos vazias ao chegar na casa de vocês, mas que possam encontrar em vocês a generosidade de quem faz a experiência de Deus, porque Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece nele. Por isso eu desejo que Deus permaneça sempre na vida de vocês. Permanecendo na vida de vocês, vocês não passarão por crises, vocês não passarão por dificuldades. Sim, crises e dificuldades fazem parte da vida de quem vive, e graças a Deus vocês estão vivos, e porque vocês estão vivos, isso vai acontecer. Por isso que vocês também tenham força para sair de uma crise muito mais forte do que quando nelas entraram. Mesmo porque a palavra crise vem do grego crisol, que significa lugar que depura o metal precioso da impureza. Que a vida seja o lugar de separar aquilo que de fato não é bom daquilo que é eterno em nós. Por isso, Charles, eu peço, eu te convido que em silêncio faça um pedido ao Pai do Céu para Márcia. E você, Márcia, faça também um pedido ao Pai do Céu para o Charles. Depois, quando passarem os barulhos das festas, escrevam esses dois pedidos e guardem num lugar só de vocês. Diante de alguma dificuldade, retome esses pedidos, porque eu tenho certeza, se hoje eles nascerem do fundo do coração, do fundo da alma, Deus vai escutar, Deus vai atender. A você que está aqui, parente, amigo, eu quero convidá-los para que nesse momento dê de presente aos dois uma prece sincera. Independente da sua religião, faça uma prece ao Pai do Céu, pedindo que Ele abençoe com generosidade esta família que nasce diante do seu altar. Rezemos por eles. Viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Charles e Márcia, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja aqui reunida, é de livre e espontânea vontade que fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da sua igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, dai um ou outro a mão direita. Eu, Charles, te recebo, Márcia, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Márcia, te recebo, Charles, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirma este compromisso que manifestastes perante a igreja e que ninguém separe o que Deus uniu. Eu convido a todos a ficar em pé, dar uma forte salva de palmas, porque é marido e é mulher. Márcia, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Charles,
receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneça no coração da vossa filha Márcia, que ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Charles e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, Pai de bondade, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino dos céus e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode ficar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, Ele que é Pai, Ele que é Filho, Ele que é Espírito Santo. Amém. For